Quadro Saúde. Oferecimento CRO, para você que já é superior. O nosso quadro de que vai falar sobre saúde hoje vai abordar os principais desvios da coluna. A coluna vertebral é uma das regiões mais importantes para o movimento do nosso corpo, do corpo humano, e por isso merece um cuidado especial. Então a gente vai conversar a partir de agora com o ortopedista Alciomar Veras, que vai falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo aqui, doutor Alciomar, para trazer informações, importantes. Eu já estava até conversando aqui com ele antes, no intervalo, já para tirar as dúvidas. Obrigado, Nayara, bom dia. Esse assunto é um assunto realmente muito interessante, muito em voga hoje em dia. Conversa-se muito, principalmente nesse início de ano letivo, quando se fala muito de crianças, quando se fala muito de mochilas, de postura. Normalmente, quando começa o ano, as pessoas têm aquelas metas anuais, né? Uhum. Uma delas é fazer uma atividade física, perder peso, ir para academia. Mas a gente tem que entender que tudo isso a gente tem que analisar como um todo, né? E ter os seus devidos cuidados. Bom, então vamos falar agora de coluna vertebral, os desvios na coluna. Gente, você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre escoliose, lordose e cifose? Então, a gente vai tentar agora destrinchar cada um desses desvios e saber o que causa, qual o tratamento, se é possível realmente ter tratamento. Vamos começar então com escoliose? Pode ser, doutor Alciomar? Pode, claro. O que acontece? A coluna vertebral, ao longo dos anos, foi se estudando melhor, entendendo mais tridimensionalmente a coluna. O que se observava era que existiam desvios laterais ou anteroposteriores, né? Que eram os desvios de escoliose ou cifose e lordose. Então, com o tempo, observou-se que a coluna ela se desvia, além de lateral, em desvios rotacionais. Então, existem vários desvios e a gente precisa estudar a coluna tridimensionalmente. Bom, de uma forma geral, para ficar fácil de se entender, a escoliose é o desvio lateral da coluna vertebral e ele pode ser medido em ângulos. A coluna pode se desviar lateralmente, para um lado, direito ou para a esquerda. E isso pode ser medido em ângulos a partir do eixo central. E ela pode ter, coloca de novo, por favor, aí aquela imagem que a gente pode... escoliose é um desvio lateral na coluna vertebral maior que 10 graus, que por vezes causa dor muscular e exige do paciente maior esforço nos movimentos e atividades diárias, como caminhar. Existe a possibilidade da coluna fazer um S? Ela ter um desvio para um lado e depois para o outro? Desvio para o outro, existe sim. Existem vários tipos de desvios da coluna. Existe o desvio completo, existe a curva em S, são as chamadas modelos de curva, né? Então, existe aquela curva que a gente chama de curva compensatória. Ela desvia em cima e volta a desviar novamente embaixo, compensando. Então, isso precisa ser cuidado, isso precisa ser estudado e atenção maior nas crianças. Então, você tem que ter muito cuidado desde a infância. Por quê? Porque a melhor época de se tratar é a época do crescimento. Então, as curvas que estão em crescimento. Escoliose é um problema genético ou é uma questão de postura? Existem vários fatores. Genética é um dos fatores, postura é um fator que pode piorar o quadro. Uma doença neuromuscular pode acontecer, um trauma pode levar à escoliose. Então, vários fatores. Existem os tratamentos. É claro que a cura é o tratamento. Então, você pode fazer um tratamento desde o inicial, dependendo do desvio dessa coluna, como você pode ser só melhora da postura, você pode ser só a questão de fortalecimento, você pode usar os coletes, pode até chegar a um procedimento cirúrgico. Então, existem várias etapas e dependendo do nível, da curva, do tamanho do desvio e da doença associada, porque às vezes você tem uma doença neuromuscular associada. Tá, vamos falar agora de lordose. Às vezes a pessoa não sabe o que é lordose. Então, lordose, eu já perguntei aqui para ele. Aquela, se a pessoa diz assim, você é selada. Assim, aquela pessoa que coloca o bumbum para trás. Exatamente. É isso? A coluna, ela apresenta as suas curvas. Então, você tem uma lordose na cervical, uma cifose na torácica e uma lordose na lombar, só que níveis fisiológicos. Quando você aumenta excessivamente esses ângulos, esses desvios, aí você passa a ter uma lordose patológica, que é aquela curva que a pessoa fica apresentando aquela selada na lombar, aumenta. Isso altera o vetor de força,
causando dores, principalmente no final da região da coluna. E isso vai provocar as dores, com certeza. Olha, a gente tem uma pergunta já aqui, doutor Alciomar. Como identificar, saber se uma dor forte, ela é muscular ou da coluna? Um exemplo, a dor é semelhante a um torcicolo, mas que trava completamente a pessoa a ponto de dificultar até a respiração. É como se fosse no ponto central entre a espátula e a coluna vertebral. Então, como diferenciar quando uma dor ela é muscular ou é uma dor realmente da coluna? Existem alguns aspectos que você pode levar em conta para você diferenciar uma dor muscular, uma dor neurológica, uma dor mecânica. Tá? O que é uma dor muscular? Você fez um esforço e você tem uma dor concentrada num local, que ela piora com determinadas posições. Você tem uma dor neurológica, que é aquela dor que a gente diz que vem diretamente da coluna. É aquela dor irradiada, com choque, dormência, formigamento, perda de força. São dores que, se você conversa com o paciente, em 2 minutos você sabe exatamente qual que é a origem dessa dor. Se não, eu fiz um esforço, a partir daí eu fiz uma academia e começou a doer. Não, essa dor ela está progredindo, minha mão formiga, minha mão dá dormência, eu não consigo levantar uma xícara. Isso tem mais características de dores intrínsecas da coluna, que aí vem as alterações dos discos, as hérnias de discos, coisas desse tipo, entendeu? Entendi. Bom, e falando sobre lordose, a lordose tem tratamento? Tudo tem tratamento, você precisa entrar na etapa correta. Como que você melhora a lordose? Você imagina que essa região ela está mudada o eixo de força. Então você precisa trabalhar alongamentos, fortalecimentos, perda de peso. Tudo isso são partes do tratamento. Aí vem toda aquela questão, Nayara, que a gente estava conversando anteriormente, sobre a mudança do nosso padrão de trabalho. Muitas vezes pessoas trabalhando home office, senta de qualquer jeito, cadeira de qualquer jeito. Celular, você fica... Quantas vezes você pega assim, o celular, parece que seu pescoço está crescendo. Aqui, né? Você pega muito a questão do celular, dores cervicais, e dores nos punhos, dores nos ombros, tudo então, relacionado a isso, entendeu? Bom, essa entrevista, ela iria se alongar bastante, porque o assunto é muito interessante. A gente não chegou a falar de cifose. Cifose, gente, é isso aqui, ó. Você fica enrolado, geralmente é uma questão postural. Postura cifótica. Eu tenho essa postura cifótica que eu vivo tentando colocar os ombros para trás, ó, esse é cifose. Eu tenho isso aí, eu vivo tentando puxar os ombros, realmente é alerta total para poder melhorar a questão da postura. Doutor Alciomar, muito obrigada aqui. A gente vai... Estou à disposição, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigado a você.